Amém, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, nesta manhã e damos graças, Pai, por termos, Senhor, esta honra de estar perante Ti. Pai Celestial, nós queremos que verdadeiramente nos aproximamos de Ti nesta manhã, enquanto habitamos, Senhor, nestes vasos de barro que Tu, Senhor, preparaste para nós, enquanto navegamos, Senhor, neste mar, nesta vida, com este barco, Senhor, que Tu nos deste, enquanto navegamos, Senhor, pelo mar da vida, através de amarguras, de marés e de ondas, Pai. Pela fé, Senhor, nós sabemos que nesta manhã passamos, Senhor, por esses seres celestiais, por esses planetas, Senhor, e chegamos, Pai, em espírito, Senhor, ao Teu trono, à Tua presença nesta manhã. Chegamos agora ao trono do Pai nesta manhã, Senhor. E nós, Senhor, sabemos que estamos aqui, Senhor, assentados em lugares celestiais e Te vemos agora, Senhor, na Tua majestade, Pai. E que vemos, Senhor, já essas mãos, Pai, trespassadas, Senhor. Que vemos, Pai, essas mãos e esses pés, Senhor, atravessados por nós, Senhor. E nós damos conta, Pai, de quão pequenos nós somos ao ver essa majestade, Senhor, perante nós, Pai. De quão pequenos, Senhor, nós somos e de quão pouco nós podemos fazer ao ver, Pai, aquilo, Senhor, que Tu já fizeste por nós. Essa obra terminada, Pai, que já foi feita por nós, Senhor, no Calvário. E, Senhor, vemos agora o sangue a fazer intercessão por nós, Pai. E vemos, Senhor, o quanto pouco nós podemos fazer, Senhor, e o tanto que Tu já fizeste, Senhor, por cada um de nós, Pai. Senhor, agora, nesta manhã, Pai, o nosso desejo é apenas colocar, Senhor, os poucos presentes que nós podemos colocar, nós queremos colocá-los, Senhor, no trono agora, à volta do trono nesta manhã, Senhor. A nossa dedicação, a nossa sinceridade a Ti é como coroas, Senhor, que nós queremos colocar aos Teus pés nesta manhã, Senhor. E pedimos, Pai, que Tu aceites o nosso dom, a nossa dádiva a Ti, Senhor, nesta hora. Enquanto, Senhor, nos prostramos perante Ti, Senhor, sabendo, Pai, que Tu és aquele que pode agradar-te, Senhor, que Tu podes agradar, Senhor, desta pequena dádiva, Senhor, que nós temos para Te dar. É o pouco que nós podemos fazer por Ti nesta manhã e sabemos, Senhor, que se o Teu Espírito aqui estiver, Senhor, e ministrar perante nós, esse dom, Senhor, será agradável a Ti, Senhor, será agradável aos Teus olhos, Pai. Senhor, damos-Te agora graças, Senhor, pois sabemos, Pai, que cada desejo do nosso coração pode ser atendido neste momento pelo dom, pela bênção da Tua presença aqui nesta manhã, Senhor. Oramos, Pai, para que esta manhã seja uma manhã de bênção, de vitória para todos nós e para que nenhum pedido, Senhor, fique esquecido, mas sabemos, Pai, que Tu podes, Senhor, ouvir desde o alto, Pai, a responder, Senhor, àquilo que o nosso coração mais Te pede, mais deseja nesta manhã, Senhor. Ser glorificado no nosso meio, nós pedimos, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus, amém. Vamos cantar mais uma canção. Na Tua igreja, ser glorificado, amém? Acho que é a página 70. Salvo erro, era a página 70, amém, 72. Em Tua igreja, Senhor, ser glorificado, ser glorificado em minha igreja, Senhor, ser glorificado hoje em minha vida, Senhor, ser glorificado
se glorificado em minha vida, Senhor, se glorificado na minha família, Senhor, se glorificado, se glorificado em minha família, Senhor, se glorificado hoje no meu coração, no meu coração, Senhor, se glorificado, se glorificado no meu coração, Senhor, se glorificado hoje. Amém. Amém. Deus abençoe os músicos. Podem sentar. Enquanto podem sentar, quer dizer, podem ir para o lugar. Enquanto nós vamos abrir a palavra, amém? Vamos abrir em 2 lugares nesta manhã. Vamos começar com Oséias, capítulo 9, versículo 7. E vamos abrir também em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Mas primeiro vamos esperar todos abram Oséias, capítulo 9, versículo 7. Nós temos Ezequiel, Daniel, Oséias, mais para o final do Velho Testamento. Oséias, capítulo 9, e vamos ler o versículo 7. Amém? Vamos juntos, vamos ler. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Ok? Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler, mais atrás. Capítulo 6, o capítulo da comissão de Isaías. Amém? Vamos ler versículo 1 até o 8. Isaías 6, 1. Amém? Ok. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Podem sentar, que o Senhor acrescente as bênçãos da leitura nesta manhã. Amém? Amém. Queria só acrescentar que
em relação ao irmão que nos vem visitar, ele já tinha esse propósito há algum tempo e foi adiando porque o pastor não estava ainda disponível, mas agora ele tem andado a perguntar nos últimos tempos quando é que seria uma boa altura. Ele disse que abril seria ainda um bom mês, se conseguisse visitar-nos ainda dentro do mês de abril, porque depois ele neste momento não tem emprego, mas parece que no início de maio vai começar a trabalhar outra vez, e então ele conseguiu marcar para o próximo fim de semana e estará connosco sábado, domingo e segunda-feira. É um irmão com quem eu tenho contactado ultimamente, porque ele quer fazer uma aplicação para telemóveis e para computador, para tirar notas de áudio. Quer fazer uma aplicação que leia áudio, seja um sermão, seja uma mensagem, seja um ficheiro qualquer, uma gravação qualquer, áudio. Ele quer fazer notas e guardar as notas que a pessoa tira com o tempo lá gravado, e ele então tem andado a falar comigo a ver se eu o ajudo um pouco nisso. E é um irmão que tem, eu vejo que tem o pastor dele, que nós vimos a fotografia, tem-lhe dado algumas responsabilidades, e é um homem com quem eu tenho estado em contacto ultimamente e conheci na Noruega e me parece um bom irmão, e teremos todo o prazer. Ele disse que não se importava nada de vir à nossa igreja e sentar e ouvir, desde que houvesse alguém para o traduzir, mas eu fiz-lhe saber, e o pastor também, que teremos todo o prazer em ouvir aquilo que ele tem para falar acerca da palavra. Ele disse que então que traria um tema e partilharia alguns pensamentos acerca da palavra connosco, teria muito gosto nisso. Portanto, estaremos em expectativa para aquilo que o irmão poderá trazer para nós. Amém? Nesta manhã, eu queria falar sobre as obras. Amém? Eu não tenho PowerPoint nesta manhã, mas queria falar um pouco sobre, vamos fazer isto como se fosse uma espécie de escola bíblica, ir por algumas escrituras e falar sobre alguns tópicos muito simples, mas o tema é obras no dia da visitação. Ora, a Escritura diz que o dia da visitação é normalmente um dia em que se vai ver quem é quem. É mais ou menos isto que a Bíblia nos mostra. Pode ser um dia de juízo para aqueles que estão fora do aprisco, ou pode ser um dia em que nós realmente vamos mostrar aquilo que nós somos. E esse é chamado nas Escrituras um dia de visitação, o dia da visitação. E nós vimos aqui nesta Escritura, em Isaías, que realmente este foi o ano em que o rei Uzias morreu. E o profeta diz que o rei Uzias foi um rei com um reino em Israel a seguir ao de Salomão em grandeza. Foi um reino em que esse rei Uzias começou a reinar muito jovem. Ele tinha 16 anos, e o seu pai, Acasias, salvo erro, acho que era Acasias, tinha sido um bom rei. E isso tinha criado uma influência neste rei Uzias. E ele, apesar de novo, ele não foi muito em política. Ele foi um homem que trouxe, como o seu pai, trouxe novamente o sacrifício, a adoração, trouxe novamente as coisas, os utensílios de Deus. Foi um homem que se dedicou a Deus na sua vida. Mas chegou um tempo em que ele achou que estava demasiado seguro e que tudo aquilo que ele fizesse seria bom aos olhos de Deus. Esse foi o seu erro. E ele, uma vez, entrou no templo para fazer aquilo que era dos levitas, aquilo que era dos sacerdotes fazer. Ele entrou e tentou acender incenso ao Senhor e foi cheio de lepra e morreu. Então ele se ensoberbeceu. Ora, Isaías, o profeta, liga as coisas. Esta visão que Isaías teve foi no ano em que Uzias morreu. E o profeta liga as coisas. Ele diz que Isaías aqui era um jovem também, que nasceu profeta. E ele tinha sido bastante influenciado por este rei Uzias. E ele diz que Uzias era aquele homem
para o qual Isaías olhava. Era aquele homem para o qual Isaías olhava. Ele viu que Uzias tinha falhado. E ele dobrou o seu joelho e foi ao templo. E esta visão surgiu. E Isaías diz que, por causa disso, por ele se ter olhado tanto para este rei, ele se achava como um homem de lábios impuros. E isto é um profeta. Okay? E ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, porque ele tinha visto que aquilo onde ele se tinha reclinado, afinal, tinha falhado. E é sempre assim quando nós colocamos a nossa confiança no homem. Amém? Nós temos de colocar a nossa confiança em Cristo. Amém? Nós temos de olhar para Cristo toda a hora. Mas a Isaías foi dada esta visão. E este serafim pega na tenaz, e nós conhecemos esta visão, e diz, purifica Isaías. Isso pô-lo em ação. Isso pô-lo a movimentar-se. Isso pô-lo a sair da sua zona de conforto, como o mundo gosta muito de dizer hoje em dia. Sair da zona de conforto. E isso pô-lo em ação. E para além disso, nós vemos que esta visão foi feita em que estes serafins eram então os anjos que estavam logo a seguir ao trono. Os serafins estão naquela zona do templo, onde tem o altar de bronze. E depois o profeta nos fala que vêm os querubins. E depois os outros anjos. Ok, mas estes serafins são os que estão mesmo logo ali. E eles, apesar de serem seres sem pecado, eles com 2 asas cobrem o seu rosto. Amém? Isso é reverência. Amém? Nós não temos asas, mas nós, quando nos aproximamos de Deus, inclinamos a nossa cabeça como um sinal de reverência perante Deus. E com 2 asas cobriam os seus pés. Amém? Porque eles estavam em lugar santo. Amém? E nós vemos na Escritura que Moisés, ao entrar perante a sarça ardente, lhe foi dito para tirar as suas sandálias, porque ele estava a pisar o lugar santo. Amém? Isso é um sinal de santidade, de lugar santo, de reverência num lugar que é santo. Amém? João Batista disse, quando viu Jesus entrar na água, ele disse, eu não sou nem digno de desatar as tuas sandálias. Amém? Isto representa na Escritura a santidade, o lugar que é santo. Amém? E depois quando hoje voavam, ou seja, eles não estavam lá parados, eles voavam, eles estavam em ação na sua adoração. Amém? E eles não diziam santo, 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 baixinho. Amém? Eles diziam de tal forma que a Escritura diz que os umbrais das portas tremiam com a voz deste clamor, desta adoração. Amém? Esta presença era tal que a própria estrutura do templo tremia. A própria estrutura do trono tremia com esta adoração. Amém? E estas eram as obras dos serafins naquele dia da visitação. Amém? Em que Isaías chegou lá. E o profeta vai mais além. E ele diz que nós hoje, nós não estamos no altar de bronze. Nós já estamos mais dentro do templo do que isso. Amém? Nós estamos para além dos serafins. Portanto, qual deve ser o nosso clamor? Qual deve ser a nossa reverência? E qual deve ser a nossa ação hoje, ao estar ainda mais dentro do trono do que os próprios serafins? Agora, nós, como Isaías, nós vemos a nossa pequenez. Não vemos a nossa grandiosidade olhar para isto. Nós vemos o quão pequenos nós somos, porque se o próprio Isaías, um profeta, que na Bíblia não tem nada de errado até este momento, não há nenhuma obra que possamos apontar a Isaías em toda a Bíblia, como um erro, como um engano, e ele diz, eu sou um homem de lábios impuros que vive no meio de gente impura. Ok? E aquela presença, aquela visão que lhe foi dada, veio para lhe mostrar que ele agora era um homem apto. Porque ele, ao chegar à presença de Deus, ele viu o quanto ele era pequeno, ele se humilhou de tal forma que ele foi purificado. E hoje, nós ao chegarmos a essa presença, nós vemos o quão pequenos nós somos. Isso não nos faz grandes, não nos faz grandiosos. Nós vemos o quão pequenos nós somos. Isso nos tem de humilhar de tal forma
que também é Satanás vem, e é Satanás com essa brasa viva, é o sangue que faz intercessão por nós. Amém? É o sangue que está lá a fazer intercessão por nós diante do trono. Portanto, quando nós chegamos ao trono, essa brasa que está lá incandescente, que vem para purificar os nossos lábios, é simplesmente o sangue de Jesus Cristo. Amém? Que está lá perante a face do Pai, fazendo intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, nós vamos ver as Escrituras esta manhã que nos falam que as nossas obras são importantes. Pedro diz, ele está a falar aos gentios, e ele diz: tenham o vosso viver honesto entre os gentios. Eles eram gentios e ele está a falar para eles. Agora, no meio do vosso povo, ok? Que o vosso viver, a vossa vida seja honesta, para que naquilo em que eles falam mal de vós, como se vocês fossem uns malfeitores, uns bandidos, para que eles agora glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia em que se vai mostrar quem é que vocês realmente são. Para que eles, ao ver quem é que vocês realmente são, eles possam glorificar a Deus pelas boas obras que eles veem em vós. Amém? Pedro está a aconselhar os gentios a manterem-se, ainda que os outros os persigam e os chamem uns malfeitores e digam que eles são maus. Pedro alerta-os e diz: ora, mantenham-se com boas obras. Amém? Mantenham-se com boas obras, para que no dia da visitação, até os de fora glorifiquem a Deus. Amém? Lembra-se alguns exemplos na Escritura em que o próprio povo do mundo tem de glorificar a Deus por aquilo que eles veem nas obras? Por exemplo, lembram-se o centurião, quando ele viu Jesus a expirar e toda a terra e toda a natureza a dar testemunho de que algo de errado tinha sido feito, de que tinham crucificado o Filho de Deus. Amém? A própria terra se lamentou. Os próprios céus se esconderam com a vergonha daquele ato. Amém? O que é que o centurião teve que dizer? Teve que tirar o seu capacete, descer do seu cavalo e dizer: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Verdadeiramente os de fora têm que dizer que realmente aqui estão obras que nenhum homem que não seja santo pode fazer. Amém? As obras são uma prova. Amém? As obras servem de prova. Servem para mostrar alguma coisa. Ok? Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus está a dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Nós vemos aqui mais uma vez, as obras é como se fosse uma luz que vai irradiar lá fora. As obras é como se seja uma luz que nós estamos a irradiar e que faz os outros, faz o mundo dar glória a Deus quando eles veem essas boas obras. Amém? Ao ver as nossas boas obras, os homens vão e se arrependem e recebem no seu coração aquela condenação, no bom sentido, aquela condenação que clama no coração deles que essas boas obras estão em falta dentro deles. Amém? E há alguns, nós vamos ver isso esta manhã, pode haver alguns que essa condenação, esse clamor no coração, pode haver alguns que os leve à salvação. Tudo porque viram uma boa obra. Amém? Em João capítulo 5, Jesus diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porquê? Porque João foi um profeta da palavra. Amém? Ele trouxe pregação e batismo. Jesus cumpriu as obras. Ok? E ele diz: eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam
de mim que o Pai me enviou. Amém? Essas obras de que no ministério do Messias, nós vemos algumas escrituras a mostrar que João Batista cumpriu o próprio ministério do Messias, porque era necessário que viesse um antes a anunciar, a preparar o povo, a preparar o caminho para o Messias. O Messias não teve de fazer esse trabalho. E agora, quando o Messias vem, ele apenas tem de trazer as obras, mostrar as obras, ok? Mostrar, vamos dizer, a primeira fase desse ministério do Messias. Essas obras que nunca o abandonaram até ao fim, certo? Nunca o largaram até ao fim. No jardim de Getsemane, Jesus faz um milagre ao repor a orelha do servo do sumo sacerdote. Amém? Essas obras nunca o abandonaram. Mas o início do seu ministério vem como uma confirmação pelas obras daquilo que ele tinha sido comissionado pelo próprio Pai. Amém? E ele está a dizer, agora, João serviu o seu tempo, vocês andaram naquela luz durante algum tempo, mas agora as próprias obras que eu faço, elas testificam de que o próprio Pai, foi Ele que me enviou. Amém? Pelas obras. Jesus diz, ora bem, vocês podem não crer em mim como homem, vocês conheceram a minha mãe, os meus irmãos, sabem que eu andei na Galileia, sabem que eu fiz isto, fiz aquilo, ok. Mas se não servir a isso, o homem, ok, que sirva as obras. Amém? Porque são elas que testificam aquilo que eu sou. Ok? São elas que testificam aquilo que eu sou. Tiago diz, ok, há quem diga, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas Tiago diz, não. Mostra-me a fé sem as obras, e então eu mostro-te a fé pelas minhas obras. Amém? Tiago diz, não, isso não é possível. Fé que é fé tem de produzir obras dignas dessa fé. Amém? Fé que é fé vai demonstrar obras dessa fé, desse tipo de fé. Amém? Foi o que Jesus disse. Ora bem, este tipo de obras que eu estou a trazer, nenhum demónio as pode fazer. Como é que me chamais a mim demónio? Como é que me chamais a mim diabo? Como é que o diabo pode fazer estas obras se a fé dele nunca pode trazer estas obras? Ok, ele pode imitar dons, ele pode fazer coisas magníficas, mas ele não pode trazer curas, ele não pode trazer ressurreições, ele não pode trazer a multiplicação de pães e peixes. Amém? Uma boa influência provocada pelas obras que os outros veem em nós, conseguem, diz a Bíblia, preservar. Marcos, no capítulo 9. Bom é o sal, mas se o sal não tiver insosso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ora bem, o que é este sal? Este sal é as obras. Amém? Este sal é as obras. Mas se as obras não têm poder, se nós tivermos toda a virtude no mundo, mas essa virtude não for espalhada, se essa virtude não for transmitida aos outros, o sal tem propriedades em si. Ele pode salgar, ele pode preservar, mas se o sal ficar dentro do pacote, não serve de nada. Mas se o sal estiver estragado, nós vamos lançar na comida, aquilo não vai fazer nada. Não vai ter efeito. Okay? Se o sal não esteve ali aquele tempo suficiente ao sol para ganhar aquela propriedade que ele tem, que é tão apreciada na nossa cozinha, o sal não serve de nada. O sal tem que ter a sua propriedade, e essa propriedade é uma virtude, que é para espalhar aos outros. E foi isso que Jesus disse aos apóstolos: tende sal em vós mesmos, tende essa virtude em vós mesmos e espalhai-a no trato uns com os outros e no trato lá fora. Espalhai esse sal. E de facto, as obras, essa boa influência provocada pelas obras, pode até salvar. Sabia disso? 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz: se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente
é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ok? Não quer dizer que possa voltar a casar, mas Paulo diz, ok, então se o descrente sair, que saia. Porque de onde sabes, ó mulher, salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? Amém? Por causa de quê? Por causa dessas obras que provocam a santificação nos outros. Amém? Jesus disse, Pai, santifico-me a mim mesmo por causa deles. Amém? É possível então que as nossas obras santifiquem e salvem, diz a Bíblia, aquele que está ao nosso lado. É possível. Amém? Porquê? Porque as nossas boas obras geram uma boa influência à nossa volta. Ok? Geram um bom ambiente. Geram um ambiente propício a preservar e a salvar também. Amém? E a inspirar os outros também. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo diz, eu bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedónios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo, este zelo dos coríntios, tem estimulado a muitos. Amém? Tem sido uma inspiração. Amém? É possível que as boas obras que nós demonstramos no dia a dia vão-se e sejam uma inspiração a outros. Amém? Já fui a lugares, grandes igrejas, e os ministros pegaram em mim como representante desta igreja pequenina e disseram, estão aqui a ver um exemplo. E eu estou a dizer isto mostrando, não sou eu, somos nós, ok? Mas eu estava a representar a nossa congregação de 8 pessoas nesta manhã, ok? E eles disseram, aqui está um exemplo de que não é preciso uma grande igreja, muito dinheiro, nem ser famoso, para se fazer alguma coisa proveitosa para Deus. Amém? Já tivemos irmãos que vieram aqui e disseram, esta igreja pequena, ok? Ainda que pequena, pelo facto de ser pequena e estar isolada e estar sozinha, num país com esta influência, com esta religião, é uma inspiração para nós. Faz-nos continuar. Faz-nos saber que nós ainda estamos melhores. Não nos podemos queixar, porque há quem esteja mais sozinho, mais isolado e permanece com um bom testemunho. Amém? Não tinham de nos dizer isso. Mas isso, de facto, é a influência das boas obras. A influência que as boas obras provocam nos outros. Amém? As boas obras também servem para evangelizar. Amém? Amém? Certo? Em 1 Tessalonicenses, que é no capítulo 1, Paulo diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Não foi que eles foram lá falar de Deus. Não. Foi a fé que eles tinham em Deus, que resulta, como Tiago fala, em obras. Essas obras soaram, foram faladas em outros lugares longe. De tal maneira, diz Paulo, que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Já não é preciso dizer mais nada acerca daquilo. Amém? Porque a fé deles em Deus gerou obras tais que foram proclamadas por ali fora, por ali à volta. Amém? As próprias obras servem para evangelizar povos. Amém? Paulo não diz que os tessalonicenses foram à Macedónia e à Acaia e levaram livros, e levaram Bíblias e pregaram. Não. Ele diz, a vossa fé soou através das obras. Amém? Porque a fé só é visível
pelas obras. Amém? É como falávamos a semana passada. O dom é muito bom no nosso quarto, abençoa-nos quando estamos a orar. Mas quando ele é falado na igreja e é proveitoso para a igreja, melhor ainda. Amém? E há exemplos na Escritura de pessoas que viveram antes, que serviram com as suas obras a Deus, e esse exemplo e essas obras duram até hoje. E são um incentivo para nós. Hebreus capítulo 11, Paulo está a falar dos exemplos da fé. E ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porque Deus o aceitou. Deus disse que era certo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Até hoje, o testemunho de Abel continua a ser um exemplo para nós. Amém? Da mesma forma, aquela mulher que lavou os pés a Jesus. Amém? Jesus foi convidado à casa deste fariseu chamado Simão. Amém? E ele vinha do caminho, vinha cansado, vinha desgastado, vinha sujo da poeira do caminho. Já todos nós temos essa imagem na nossa mente de que os homens andavam com sandálias e o caminho não era de alcatrão, era aquele caminho de poeira, de pó, de terra. E ele vinha por esse caminho, porque foi convidado a jantar na casa deste fariseu. E ele, porque ele estava tão atarefado, ele tinha estes servos à entrada, amém? E estes servos lavavam os pés dos que chegavam e lavavam também a cabeça e preparavam e davam vestes novas para que se pudessem sentar à mesa. E o profeta diz que estes servos estavam tão atarefados com o presidente da Câmara, com os sacerdotes que estavam a vir, que eles se esqueceram de Jesus. E quando ele chegou, ele entrou e nenhum o recebeu. Então ele chegou, entrou, e ele viu lá onde estava o papelzinho a dizer Jesus de Nazaré para sentar. E ele sentou lá. E ninguém deu conta. Mas houve uma mulher que conseguiu perfurar pelo meio daquela multidão e que tinha no seu coração o desejo de fazer alguma coisa para se redimir de todo aquele mal que ela tinha feito. E ela foi e lavou os pés a Jesus. Amém? E Jesus diz, nós conhecemos a história, mas Jesus diz: aquilo que ela fez será contado durante séculos. Amém? E foi. Amém? Aquilo que ela fez será contado a muitos povos, a muitas nações, em muitas línguas. Amém? E foi. Amém? Portanto, cabe-nos a nós estabelecer um bom exemplo, porque isso gera o nosso bom exemplo. Amém? Desde que não seja fingido. Amém? O nosso bom exemplo gera uma boa influência à nossa volta. Essas boas obras geram um bom ambiente à nossa volta. Por exemplo, Paulo fala do seu exemplo, o exemplo que ele deu aos Tessalonicenses. Diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, amém? Não porque não pudéssemos fazer isso, mas foi para dar em nós um exemplo. Foi para mostrar um exemplo, para que vocês nos imitem. Amém? Ora, Paulo está aqui a falar que ele não quis ser pesado. Amém? Mas aqui aos Tessalonicenses foi apenas para um exemplo, porque ele via que era necessário que os Tessalonicenses fizessem a mesma coisa, aplicassem a mesma coisa. Amém? Paulo diz a Timóteo que ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, seja na palavra, seja no trato. Amém? No trato, é na postura. Amém?
no comportamento, no amor, no espírito, na fé, na pureza, ser exemplo para os outros. Amém? E o que é que isso vai gerar nos outros? Eles vão olhar, ele via que muita gente estava a olhar para este Timóteo, então Paulo aconselha Timóteo a que ele se comporte de uma boa forma, seja em palavra, seja em amor, seja na própria fé dele, na santificação dele, amém? Porque ele via que se Timóteo for este exemplo, os outros vão segui-lo, amém? E aquilo gera então uma influência à volta de Timóteo e dos outros, amém? Da mesma forma, Paulo diz a Tito: em tudo, dá-te por exemplo de boas obras. Em tudo. Em todos os momentos. Sê exemplo de boas obras. Amém? Seja em doutrina, seja na vida. Amém? E Paulo diz, mostra incorrupção. Mostra pureza. Amém? Mostra santidade nas tuas obras. Mostra sinceridade, diz Paulo. Amém? Mostra essa sinceridade do teu coração em tudo aquilo que tu fazes, em tudo aquilo que tu dizes. Amém? Isto são boas ordenanças. Amém? Cada um de nós deve tomar para si. Amém? Mostra a gravidade, ou seja, seriedade naquilo que tu fazes. Amém? Naquilo que tu dizes, na maneira como te comportas no meio dos irmãos. Amém? Pedro dá então o maior exemplo, que é Cristo. E ele diz, na carta em 1 Pedro, no capítulo 2, ele diz: para isto vós sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que vós sigais as suas pisadas, as suas pegadas. Amém? Então, esse é o maior exemplo que nós temos, é seguir as pegadas do próprio Cristo. Amém? É fazer as obras do próprio Cristo. Ora, fazer as obras do próprio Cristo vai gerar um tipo de influência à nossa volta. Amém? E o profeta diz que realmente o maior elogio que se pode dar é se alguém nos perguntar se nós somos Cristo. Esse é o maior elogio que alguém nos poderá dar. É alguém olhar para nós e ver obras tais que até fique confundido. Mas tu és Cristo. Mas tu és um santo. Amém? Esse é o maior elogio que alguém nos poderia dar. Lembre-se, diz o profeta, antes de si foi a mesma coisa. Eles caminharam pelo mesmo caminho. As pessoas nunca conheceram a hora da visitação. Nenhum dos profetas foi reconhecido. Jesus disse, vocês são os que os colocam nesses túmulos. Vocês limpam e adornam as suas sepulturas agora. Foram vocês que os colocaram ali. Qual deles Deus vos enviou que vocês não perseguissem e matassem? Amém? O dia da visitação é o dia em que a palavra vem a nós. Amém? O dia da visitação é o dia em que o profeta vem a nós. Amém? E é um dia em que nós vamos mostrar aquilo que está dentro de nós, ao aceitar a palavra ou ao não aceitar a palavra. Amém? Há bocado estavam a falar que na Noruega são luteranos. Amém? É um protestantismo luterano. Ok? Mas o irmão não é luterano. Ok? O irmão crê o mesmo que nós. Amém? A igreja dele crê o mesmo que nós. Ele não vem aí trazer mensagem luterana. Amém? Ele vem trazer mensagem desta hora. Amém? Agora, há sempre alguém que nós estamos a influenciar. Amém? Esta mensagem chama-se influência. Há sempre alguém que nós estamos a influenciar. A nossa vida é uma epístola escrita.
certo? Líder de todos os homens. Amém? Portanto, sempre nós devemos fazer isso, ok? Dizer que somos cristãos e dar testemunho em qualquer lugar. Amém? Sempre que estamos a dar testemunho, estamos a trazer Cristo. Amém. E agora as nossas obras vão ter que bater certo. Ok? As nossas obras têm que bater certo. Senão o nosso testemunho transforma-se em vitupério. Amém? Daí a importância das nossas obras, porque elas estão a demonstrar uma fé que está em nós. Amém? Daí essa importância. Por isso, se a sua vida não está de acordo com o seu testemunho, ou se o seu testemunho não está de acordo com a sua vida, melhor dizendo, você está a colocar uma pedra de tropeço no caminho de alguém. Porque alguém está a olhar para si. Alguém está a olhar para si. O rei Uzias, depois que o seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo um homem justo, tinha-se afastado do Senhor e foi morto pelo seu próprio povo. Depois, Uzias tomou o seu lugar como rei, o seu filho. A Bíblia diz-nos que ele teve um pai santo e uma mãe santa. E ele não podia ser mais nada do que ser santo, por causa dessa influência que ele teve. Ele não conhecia mais nada. A única coisa com que ele tinha estado em contacto foi um pai santo e uma mãe santa. Por isso, ele tinha de ser um rapaz santo, este Uzias, este rei. Porque foi aquilo que ele tinha estado em contacto toda a sua vida. Amém? Na minha opinião, o maior presidente que nós já tivemos no nosso país foi Lincoln, Abraham Lincoln. E ele disse, se há alguma coisa que eu quero dar louvor, que eu quero dar graças, disse ele, na minha vida, foi a influência que eu recebi. Foi uma mãe santa que me ensinou a orar e a conhecer Jesus como o meu Salvador. Ora, isto é uma citação. E há quem diga, eu não percebo como é que há quem diga, que Lincoln era ateu, com frases destas. Amém? A sua família é aquilo que você é. Você cria os seus filhos num certo ambiente. E tem 98% de hipóteses de dar certo do que se os criasse da forma errada. Há sempre 2% daquilo dar mal. Há sempre 2% de hipótese. E nós conhecemos casos desses. Homens santos, às vezes ministros. E há um filho que se desvia. Acontece. Amém? Nós vemos profetas na Bíblia que eram um desgosto. Os seus filhos eram um desgosto. Os filhos de Samuel. O povo viu que eles não estavam aptos para ser profetas. Os filhos de Eli. Amém? Os filhos de Jó. Amém? Pais santos. Com uma casa santa, um ambiente santo à volta deles, mas mesmo assim, eles desviavam-se. Amém? É possível isso acontecer. O profeta diz, há 98% de hipótese daquilo dar certo. Se o ambiente for um ambiente certo. Amém? Crie-os da forma certa, ensine os seus filhos da forma certa, seja honesto, seja justo, seja correto, até quando eles estão na escola. Eu tenho um pequeno slogan, diz o profeta, faça certo aquilo que é certo, esse é o seu dever para com Deus. Pense certo, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está destinado a que tudo corra certo. Amém? Bom slogan. Você não pode ir para o Oriente e ir para o Ocidente da mesma forma. Amém? Ao mesmo tempo. Nem pode fazer certo e dar errado ao mesmo tempo. Amém? Portanto, se você está a fazer certo, então está destinado a que dê certo no fim. Amém? Se você está com a palavra, está destinado a estar com a palavra até ao fim.
Amém? Se você espalha boas obras, está destinado a ficar rodeado de boas obras até ao fim. Amém? E este Uzias afetou tanto este jovem profeta que era quase como um herói para Isaías, este rei Uzias. Ele foi um exemplo para o profeta Isaías. Isto deve ter sido uma grande influência para Isaías. Isaías o amava. Ele viu que ele era um grande homem. E ele permaneceu firme e sólido para Deus. E vocês sabem, sempre nos dias em que ele viveu, nas coisas que nós fazemos, lembre-se, as pessoas não olham apenas para o pastor. A forma como ele vive, também olham para os membros da igreja. Amém? Também olham para todos. Amém? É necessário influência, é necessário o poder do Cristo ressurreto no meio do povo, para que eles vejam que Cristo não é uma estátua colocada numa igreja. Amém? A nossa religião é muito mais do que uma cruz colocada na nossa igreja. Amém? O cristianismo é muito mais do que isto. Amém? A mensagem é muito mais do que aquilo. É uma vida. Amém? É um coração rendido. É uma influência. É uma atmosfera. É um coração puro. É um coração limpo. Que se manifesta em boas obras. Amém? Ele está vivo na forma do Espírito Santo, vivendo em homens e mulheres. Em homens e mulheres dentro. Trazendo paz e contentamento e felicidade. Amém? Amém? E como Deus, diz o profeta, como Deus abençoa um homem que vá ser verdadeiro para com a palavra de Deus. Agora, esse homem ele pode não ser muito popular, muito famoso, mas ele será abençoado. Amém? Ele será abençoado. E agora o povo tem de escolher se vai agir como os outros ou se quer ser abençoado por Deus. Amém? E isso, ao ser abençoado por Deus, isso gera obras. Amém? E isso gera uma influência à nossa volta. Tantos hoje, você vê uma família que começa a ir à igreja, diz o profeta, e Deus cura a família, e Ele os abençoa, e dá-lhes o Espírito Santo nas suas vidas. As criancinhas oram à volta da mesa, oram antes de irem para a cama. A mãe e o pai dão as mãos e oram. E enquanto eles continuam assim, eles vão permanecer uma família. Mas deixe-os receber. A primeira coisa que acontece, eles não tinham nada. Tinham um carro velho, uma sucata, e andavam com aquilo, ou nem andavam a pé, e depois, finalmente, arranjam um bom carro, uma boa casa. E a primeira coisa que acontece é que eles querem aquilo que o mundo chama uma melhor classe de amigos, de pessoas com quem eles se juntam. Eles mudam-se para uma vizinhança diferente. E ali eles descobrem que começam a ficar influenciados pelo tipo de influência errada. Você deve permanecer sempre onde o reino de Deus está e onde a glória de Deus está a ser derramada. Fique onde pode ser espiritualmente alimentado dia e noite. Amém? Porque depois a primeira coisa que acontece é que dão-se separações e o mundanismo começa a entrar dentro de casa. Amém? O homem do Congresso, a Peshou, que andava numa cadeira de rodas e foi curado, era um político, e foi curado numa reunião do irmão Branham. Ele tinha um slogan também. Ele diz: não seja nada que você não é. E o profeta disse: é verdade. Fique dentro do seu chamado. Fique dentro daquilo para o qual Deus o chamou. Amém? Por vezes, Deus
vai permitir que algo seja agitado, algo seja abalado no nosso meio. Por vezes Ele deixa que a doença nos atinja. Ele deixa que os desapontamentos, que a tristeza chegue até nós. Por vezes Ele faz isso para o levar ao ponto em que você seja tão influenciado pelo Evangelho, mas seja sábio, seja entendido, tenha o discernimento para entender isso. Diz o profeta, não seja estúpido o suficiente para se afastar disso. Dê conta da obra que Deus está a fazer. Amém? Dê conta daquilo que Deus está a fazer. Amém? Daquilo para o qual Deus está a chamar. Amém? Ele não morreu por anjos, Ele morreu por pecadores. Amém? Ele nunca morreu por santos, Ele morreu por pessoas que não eram santas. E enquanto você pensa que é santo, Ele nunca fez nada de bom por si. Mas quando você se dá conta que você não é nada, aí Ele morreu por si. Diz o profeta, ele dá aqui um conselho, onde quer que vá, coloque Deus. Se um homem fica irritado, amém, coloque Deus entre ele e você. Amém. Se alguém lhe chama fanático, coloque Deus entre ele e você. Se a esposa ficar zangada consigo, coloque Deus. Se o marido ficar zangado, coloque Deus. Se os filhos ficarem zangados, coloque Deus. O que quer que faça, coloque Deus. Se o pai e a mãe lhe o castigarem e o corrigirem, falando para os jovens, coloque Deus. Tenha essa consciência. Só há uma coisa, é ter consciência da sua pequenez, do quão pequenos nós somos. Se chegar a algum lugar, para chegar a algum lugar com Deus, você tem de se fazer pequeno, humilde. Amém? Amém. E isso gera uma influência. Amém? Faça-se pequeno. Aquele arcanjo cobriu a sua face com 2 asas. Cobriu os seus pés com 2 asas. E depois o que é que aconteceu? Esse ambiente fez com que ele batesse as asas e clamasse. E esse clamor agitasse a própria estrutura do templo. Amém? E diz o profeta, então nós estando nessa presença, isso tem que nos fazer estar em reverência, isso tem que nos fazer dar conta que estamos num lugar santo, mas isso tem que nos fazer entrar em ação. Amém? Isso tem que nos fazer, amém? Irmão, irmã, aquilo que nós vimos acontecer nestes últimos dias tem de nos pôr em ação. Amém? Tem de nos pôr em ação. Amém? E que tipo de ação é que nós podemos fazer? Amém? Que tipo de obra é que nós podemos fazer? Amém? Entrar em ação como? Com as boas obras. Começa por aí. Amém? Obras que mostrem o tipo de fé que nós realmente temos. Amém? Obras que mostrem isso. Bem, as pessoas estão à volta, povo pentecostal, diz o profeta, o Senhor opera algo. Eles dizem, está bem. Bem, não parece um serafim que vive perto de Deus. Não parece. Você tornou-se seu filho e você está para além do altar de bronze, já está para lá, ainda mais dentro. O serafim está no altar de bronze, mas você é um filho e uma filha de Deus exatamente na presença de Deus. Amém? Então, que Deus nos tome nesta manhã. Amém? Nós estamos ainda mais além do altar. Amém? E estas obras. Amém? Lembre-se que o dia da visitação na Escritura é aquele dia em que nós vamos ter de mostrar aquilo que nós somos. Para uns será dia de juízo. Mas para nós, o dia da visitação é o dia em que a palavra vem a nós. Amém? Hoje é o dia da visitação. Amém? Hoje é dia de visitação. Amém? E as boas obras geram uma boa influência à nossa volta. Nem todos nós somos pregadores, nem todos nós
fazemos milagres, nem todos nós somos profetas, mas todos nós temos alguma coisa para fazer. Amém? E eu há uns tempos, eu fui convidado para fazer um serviço de jovens no verão, nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda não tenho viagem marcada, nem sei se vai dar para ir, mas assim que me disseram isso, um pensamento veio a mim e eu comecei a escrever para não me esquecer de nada. E o tema que veio a mim é o que é que eu posso fazer? Porque isso é uma questão que eu tive e que tenho todos os dias da minha vida. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso... Porque nem todos nos damos conta dos dons que temos. Amém? Mas é Escritura que todos nós temos algo para fazer. Isso é Escritura. E o profeta até termina esta mensagem, influência. Nós costumamos tratá-la como uma influência de um homem sobre o outro. E ele até termina esta mensagem a dizer: Senhor, toma-nos esta noite, ele está a orar, da forma que nós somos. Nem todos nós somos pregadores, nem todos nós somos profetas, nem todos nós falamos em línguas, nem todos nós operamos milagres, mas todos nós temos algo para fazer. Mostra-nos onde isso está, Senhor. Seja testificar, seja cantar, seja orar. Amém? Seja o que for. E como o pão sobre a água vai voltar num dia glorioso. Concede, Senhor, aqui estamos nós. Amém? Vamos nos dedicar ao Senhor também, a nós nesta manhã. Aqui estamos nós, Senhor. Toma-nos a nós, como Isaías. Ok? A palavra veio a nós. Este é o dia da visitação. Amém? Senhor, toma-nos a nós. Como Isaías. Aqui estamos nós. Quem é que vai? Aqui estamos nós. Vamos ver qual é o nosso dom. Amém? Deus abençoe. Amém? Chamar o pastor.